Olá pessoal, tudo bom? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre números quadrados perfeitos. É importante estudar esses números, pois ele vai nos ajudar, por exemplo, a encontrar o valor de raízes quadradas que são muito grandes. Geralmente há uma dificuldade para encontrar o valor dessas raízes, mas tendo conhecimento dos números quadrados perfeitos, certamente ficará mais fácil essa tarefa. Vamos lá. Números quadrados perfeitos. Os números que são quadrados de outros números denominam-se números quadrados perfeitos. Como assim? Olha, nós temos um exemplo aqui. Nós podemos dizer que o número 9 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, se um número elevado ao quadrado, né, foi igual a esse meu número 9 aqui, por exemplo, e eu achei o 3 como esse número, então eu posso afirmar que o 9 é um número quadrado perfeito. E essa notação de quadrado perfeito vem justamente de um quadrado também. Se nós observarmos aqui, ó, nós podemos colocar esses quadradinhos menores como o valor de 1. Então, se nós juntarmos eles aqui, nós teremos um lado 3 e aqui um lado 3, certo? Então, esse meu 3 ao quadrado nada mais é do que 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E aí, pessoal, a gente consegue encontrar todos os nossos números quadrados perfeitos dessa maneira. Se nós pegarmos e colocarmos eles divididos em quadradinhos de unidade 1, por exemplo, nós encontraremos esses números quadrados perfeitos. Mas se eu tiver um número quadrado perfeito muito grande, né? Sei lá, um número que seja acima de 10.000, e eu ter que desenhar isso aqui, vai dar um trabalhão, né? Então não é a melhor maneira de se encontrar qual que é esse valor meu fatorado. E aí, minha pergunta, como eu sei se um número é quadrado perfeito? E a resposta já vem em seguida. A verificação é feita utilizando a fatoração. Muito importante você saber fazer esse processo aqui. Se o expoente dos fatores são pares, um número é um quadrado perfeito. Então, às vezes fica difícil de você compreender pela definição aqui, mas fazendo o exercício certamente vai ficar mais claro. Então, nós teremos um exemplo aqui. Verifique se o número 144 é quadrado perfeito. Então, segundo a orientação que nos foi dada pela definição, nós devemos fazer a fatoração desse número. Então, a fatoração consiste em fatorar em fatores primos, né? Então você precisa saber quais são os números primos. Os números primos são aqueles que dividem somente por ele mesmo e por 1. Então, por exemplo, nós temos o número 2, 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante vai. Você precisa saber quais são eles. Então nós vamos começar aqui pelo primeiro número primo, né? O 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. Nós conseguimos dividir por 2 novamente. 72 dividido por 2 dá 36. 36 nós conseguimos dividir por 2, de novo, ele é par, né? 36 dividido por 2, 18. Que nós conseguiremos dividir por 2 novamente, que vai dar 9. O número 9 não é par. Então, nós partiremos para outro número primo, que no caso, o próximo é o 3. 9 eu consigo dividir por 3. Né? 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 vai dividir somente por ele mesmo. E chegou aqui em 1. Eu cheguei nesse valor de 1 aqui, eu finalizei a minha fatoração. Então agora, pessoal, o que estiver repetindo, esses são os fatores que nós dividimos esse número. O que estiver repetindo aqui, nós vamos agrupar eles e formar potências. Como assim? Olha, eu tenho um 2 aqui até aqui. 4 números 2. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Aqui eu tenho 3, repetindo duas vezes, então isso é a mesma que 3 ao quadrado. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o número 144, vamos escrever aqui embaixo, pode ser escrito da seguinte maneira. 2 elevado à quarta, que vai multiplicar por 3 elevado ao quadrado. E aqui está falando a seguinte maneira para a nossa verificação. Se o expoente dos fatores são pares, o número é quadrado perfeito. Então aqui nós temos o expoente 4, que é par, e o expoente 2, que é par, nos fatores
que nós encontramos. Então, nós podemos afirmar que o número 144 é quadrado perfeito. Então, nós podemos concluir que o número 144 é um quadrado perfeito. Se você chegou aqui na sua fatoração, deu algum expoente ímpar, seu número não é um quadrado perfeito. Então, dessa maneira, você vai conseguir encontrar em números grandes, por exemplo, que ele é um número quadrado perfeito. Isso é importante para a raiz quadrada, por exemplo, porque a partir desse número aqui, nós podemos encontrar, né, qual que vai ser a raiz quadrada deles. Mas isso nós veremos em uma outra aula, ok? Então, obrigado por assistir esse vídeo.